Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Bom dia para todo mundo. Prazer revê-los depois de algum tempo. Sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 11, verso 4 a 6. Eclesiastes 11, 4 a 6 diz assim. Acharam? Vou lendo aqui. Obrigado aí, Domingos. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, fale conosco, ó Pai, mais uma vez, através aqui da Tua Palavra, desta semente preciosa, Deus. Em nome de Jesus, que só possa mesmo abrir o nosso entendimento nessa manhã, Senhor. Pai amado, que todo o propósito para o qual, ó Deus amado, o Senhor nos reuniu aqui nessa manhã, em nome de Jesus, ó Deus amado, que esta semente possa mesmo cair em nossos corações e germinar a 30, 60, a 100 por um, conforme, Pai querido, o desejo do Senhor. Usa-me mais uma vez, ó Pai querido. Nós oramos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Você que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo também. Um grande abraço para todos. Pela Rádio Melodia. Para o pessoal da Rádio Melodia que está falando, é o pastor Reinaldo aqui da Comunidade Batista da Paz. Seja bem-vindo e fica conosco, que Deus também tem uma palavra para vocês. Deus tem colocado no meu coração, nos últimos dias, essa questão de lançar as sementes. E isso foi confirmado através de algumas palavras que eu tenho ouvido aqui na igreja, de algumas pessoas que falaram direto para mim e de algumas outras ministrações que tenho ouvido. E realmente Deus tem enchido o meu coração com essa questão da semeadura, de lançar as sementes. Por isso o tema dessa palavra nessa noite é: lance todas as suas sementes. Eu entendo que quando nós realmente entregamos a nossa vida para Jesus, que nós nos propomos a ser crentes fiéis, Deus, imaginando, nos dá uma sacola cheia de sementes. E o que eu tenho entendido, que tem semente em todas as sacolas, e as sementes são as mesmas, mas as mãos são diferentes. As sementes, quem faz germinar é o Senhor, é a graça de Deus, mas as mãos que semeiam são diferentes. Tem lugar que você vai que eu não vou, e tem lugar que você vai que eu não vou. Tem pessoas para serem abençoadas através da sua vida. E eu creio em nome de Jesus que nessa manhã você vai passar aí na sua cabeça o filme, e pode ser que você lembre de algumas dessas situações. E eu fui encontrar esse texto lá em Eclesiastes. Eclesiastes não é um livro fácil de se estudar, eu reconheço isso. E ele fala muito dessa natureza transitória da vida, né? Deixa muito claro que o ser humano tem dias bons, tem dias maus. Tem dias que a gente acorda muito animado a fazer a obra do Senhor, tem dia que a gente acorda desanimado, tem dia que a gente não quer nem trabalhar. Então assim, nós somos cheios desses altos e baixos, né? Os textos mostram muito bem disso. Tem dia que a gente, também ele mostra como viver de maneira sábia num mundo em que as únicas certezas que nós temos são a morte, é o julgamento. A terra, né, aos olhos do autor, ela permanece a mesma. Ele começa a olhar para si e ele começa a ver que tudo que nós fazemos nessa terra sem Deus é vaidade. E ele olha para a terra continua do mesmo jeito, gerações passam, gerações vêm, a terra continua a mesma, o sol nasce e se põe e nós ficamos um dia mais velho e caminhamos para o nosso fim. As águas correm para o mar não se enche, as águas tornam a correr há milênios. E ele fala, o vento, né, ele tem o seu círculo, ele vai e volta, a gente não sabe de onde vem, mas ele está aí.
E nós fazemos muitas coisas e fazemos pouca diferença nessa história humana. Por isso que ele fala que se nós levarmos a nossa vida baseada só no que vivemos debaixo do sol, ela não tem sentido. Nós temos que viver a nossa vida baseada no que Deus tem para mim e para você, amém? Então, diante disso, Deus me entregou esse texto, e o tema dessa palavra é: lance todas as suas sementes. O autor aqui, ele compara a vida, daquele que segue a Deus com a vida daquele que semeia. Quem já morou no campo aí, como eu, morei na roça, uma das cidades mais bonitas da região, Pedra do Anta, uma cidade bonita, desenvolvida, e lá assim, na roça a gente realmente vivenciou os plantios diários, o cuidado com a terra, no cheiro das primeiras águas já se arava o solo para lançar as sementes. Então esse texto, isso foi trazendo um entendimento ao meu coração. E a primeira coisa que eu quero dizer então nessa manhã, para cada um de vocês: lance todas as sementes que Deus confiou à sua vida. Que tipo de semente você tem tido na sacola? Que tipo de semente você tem lançado? Do amor, a semente é a palavra verdadeira de Deus, é a verdade de Deus. E o que nós temos lançado? Então, a palavra usada aqui, para semear, lançar a semente, é um imperativo. Ele não está dizendo assim, decida aí, não. Ele está falando assim: lance a semente, Edmar. Primeiro, a semente não é sua. E não é você que vai fazer germinar, mas é você que vai lançar essa semente. Muitos lançam a semente discipulando, pregando, pastoreando, evangelizando, São muitas as formas da gente lançar as sementes, saindo em missões, os missionários, que entregam suas vidas para o reino e vão em nome de Jesus, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, sendo um bom filho, tendo um bom testemunho, sendo um bom marido, uma boa esposa, liderando uma célula, pastoreando, com os trabalhos sociais, visitando os órfãos, as viúvas. Essa semana uma pessoa me ligou, pedindo que eu visitasse o filho dela na cadeia. Ele tomou 12 anos de cadeia, ele tem 20 anos. Um menino assim, que a gente viu crescer e foi seduzido pelas drogas e vai pagar por um crime que aparentemente não cometeu na totalidade. Vai pagar sozinho. 12 anos preso. E a mãe pede que eu vá visitá-lo. Vou lá lançar a semente no coração dele. Então as mãos são diferentes, mas as sementes são as mesmas. E todas as sementes, elas devem ser semeadas com amor. São as sementes da verdade de Deus, da palavra de Deus. E também são sementes que nós lançamos com o amor de Deus. Na sua casa, no seu trabalho, na rua, por onde você passa, sozinho. Quando nós temos esse coração diante de Deus, lançamos essa semente, nós sabemos que estamos cumprindo a vontade de Deus. Então nós vemos aqui, o texto diz que logo pela manhã, semeie pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a sua mão. Nós vemos um semeador que logo pela manhã, logo cedinho, ele já acorda animado, Reinaldinho. Ele já acorda com a sua sacola cheia de sementes. A gente que já morou na roça, quem já morou aí, eles vão lançando e já vai cobrindo as sementes. E aqui provavelmente pode ser semente de trigo. E eles vão lançar essa semente no solo, crendo que Deus vai abençoar. E eles lançam de manhã, lançam à tarde. E o texto vai continuar dizendo assim: porque não sabes qual prosperará, se aquela ou ambas igualmente serão boas. Então, queridos, a primeira coisa que eu entendo: as mãos são diferentes, mas as sementes são as mesmas. E nós devemos fazer isso de manhã, à tarde, quando estou cansado, quando eu estou desanimado. E no dia que você estiver mais cansado, é o dia que você mais precisa de semear, que eu creio que é o que Deus mais vai te usar. A palavra de Deus nos diz que se alguém nos convidar para andar 1 milha, você deve andar 2 milhas com ela. O pastor Luiz Hermínio estava acompanhando uma mensagem dele esses dias e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que na primeira milha, você está glorificando a Deus. Quando você anda a primeira milha, você está glorificando a Deus. Mas quando você anda a segunda milha, você está honrando a Deus.
Então, queridos, quando você semeia de manhã, à tarde, à noite, não interessa a hora, você está semeando o tempo todo. É isso que o texto aqui está dizendo. Ele está dizendo, semeie. Então, mesmo cansados, nós precisamos lançar a semente. Eu fico olhando para os textos da Bíblia, lá em João 21:15, quando Jesus encontra com Pedro, depois de Jesus já ter ressuscitado, de Pedro já ter o traído. Jesus encontra com Pedro, prepara um maior café da manhã para ele e pergunta, Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele vai dizer isso 3 vezes, queridos. E o que Jesus diz para ele, ele fala assim, apacenta minhas ovelhas. Essa é a mensagem para você nessa manhã. Jesus está dizendo, apacente as minhas ovelhas. Traga paz ao coração delas, traga amor ao coração delas, restaure, lance as sementes. Nós precisamos ir além e semear enquanto ainda dá tempo. Eu fico olhando também quando Jesus, ele passa, vê uma figueira cheia de folhas, lindo uma figueira, quem já viu uma figueira, né? É muito bonito uma figueira quando ela está lotada de folhas, aquelas folhas enormes, mas sempre que uma figueira está cheia de folha, ela está cheia de fruto. As folhas vêm após os frutos começarem a brotar. E Jesus, a Bíblia diz que ele estava com fome de frutos, querido. A palavra diz que Jesus estava com fome e vai até a figueira. Era muito vistosa, mas não tinha um fruto para saciar a fome. Isso traz um entendimento no meu coração. Deus tem fome das vidas, das almas. E nós quando semeamos, querido, nós lançamos a semente. O poder de germinar, você tem que entender que está na semente. Que é a graça de Deus que vai fazer essa semente germinar. E quando nós lançamos isso, nós saciamos esse desejo, é de Deus. E ele chega a figueira muito vistosa. Nós não podemos ser figueiras vistosas. Nós precisamos ser figueiras cheias de frutos, amém? Quem já viu assim, quando você poda uma figueira, ela fica feia. Aí começa a brotar os frutos. E daí a pouco ela está linda e maravilhosa. Então muitas vezes nós nos encontramos assim, muito abatidos, tristes, desanimados. Você já se encontrou desanimado? Hoje você está aqui desanimado. Mas Deus conhece o seu coração. Só Ele pode esquadrinhar o seu coração. E talvez você já está falando assim, pastor, não sabe de nada, eu já estou semeando de noite, eu não estou aguentando mais, eu estou esgotado. Aquele que começou uma boa obra na sua vida, Ele há de cumpri-la em Cristo Jesus, amém? Pastor César pregou, Deus vela pela sua palavra. Talvez você, já passou por tantas desilusões e até tem motivo. Não quero mais semear. Mas o texto está dizendo, não é se você quer, ele está dizendo, semeie, é imperativo, lance a minha semente. Essa questão de estar cansado é muito interessante, que uma vez eu cheguei de viagem aqui, muito cansado, a gente estava com um propósito de oração aqui para os encontros, e eu estava indo para Belo Horizonte direto, e vim de noite, cheguei aqui na hora da oração. Aí o irmão Moisés me chamou no canto, falou assim, Deus manda te dizer, que hoje Ele te deu um livramento na estrada, que não precisa disso. E a verdade, aquele dia eu tive um grande livramento na estrada. E um outro dia eu estava aqui orando na madrugada também, bem confortável, um dia muito frio. Ali fora estava o irmão Fernando, pintor, nosso irmão amado que morreu esse ano, há uns 3 meses atrás, infartou, sentava sempre ali no fundo. Ele estava ali na porta, ele estava entregue ao alcoolismo na época. E eu bem orando aqui no quente e ele lá fora deitado no frio. O Espírito Santo constrangendo o meu coração. Chamei ele para entrar, sentei ali. Ele falou assim, pastor, você pode me ensinar a orar? Eu falei com ele assim, claro. E comecei a orar com ele. E fui orando, pedi ele para repetir. Ele estava muito bêbado. E ele começou a repetir ali. Eu fui orando. Daí uns 5 minutos alguém bateu na porta ali. Aí eu fui lá ver, era o sobrinho dele que veio buscá-lo. Perguntou, Fernando está por aí? Eu falei, tá, ele está aqui dentro. Ó, que bom que você acolheu ele aí. Eu trouxe um cobertor, que a noite está muito fria, nós já estava com medo dele morrer na rua, vim buscá-lo. E ele olhou para mim e disse assim, que Deus poderoso, hein? 5 minutos que nós oramos, e Ele já providenciou alguém para me buscar.
para me acolher. Aquilo impactou meu coração, querido. Eu estava cansado, mas Deus me trouxe aqui naquele dia para lançar uma semente no coração daquele homem. Ele foi para o centro de recuperação, muitos pregaram para ele, e ele se converteu e caminhou conosco aí até os últimos dias. Não foi perfeito como qualquer um de nós, né? Mas ele reconhecia as suas dificuldades. Salmo 126, 5 e 6 diz, talvez você está cansado, você fala assim, eu estou cansado, o que eu vou ganhar com isso? A Bíblia diz assim, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Querido, você pode semear chorando, você vai colher, amém? O texto diz assim, aquele que leva preciosa, presta atenção, aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os molhos. Sabe aquele dia que você anda chorando, cansado, e você vai visitar, você vai em busca daquele irmão, você vai socorrer um irmão, você vai abençoar um irmão. A Bíblia diz que tem uma promessa para mim e para você, amém? Que há colheita nisso. Nós não fazemos pensando em troca, mas Deus assim garante que nos dará, né, uma colheita, nos dará molhos, aqui diz isso. Porque preciso semear dia e noite então, porque o texto diz que você não sabe qual semente prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O irmão Marcos aqui da igreja, pegando um texto dele, pegando uma história que ele me contou, uma reflexão, ele disse que nós podemos até saber quantas sementes tem dentro de uma maçã, quando você corta. Mas você não sabe quantas maçãs tem dentro de uma semente. Quando você lança a palavra, querido, você não sabe o que Jesus vai fazer com ela. Você não sabe o que Deus vai fazer com ela. Mas tem promessa que ela pode multiplicar a 100 por 1. Que ela pode germinar e dar frutos a 100 por 1. Dar frutos para a eternidade. A Bíblia deixa muito claro que uma única almazinha, ela vale mais do que esse mundo inteiro. Não tem trabalho que pague melhor do que esse. Não tem dinheiro no mundo inteiro que vai valer uma alma, uma semente que for lançada através da sua vida e que germinar. Isso vai estar, querido, na sua conta lá no céu. Isso é um galardão para a sua vida. Isso Deus vai lhe abençoar também com essas coisas. Glória a Deus. Nós sabemos que Jesus falou dos tipos de solo e tinha um solo lá que estava pronto para receber a semente. E eu entendo nesse texto que o autor aqui está dizendo que esse solo está pronto para receber a semente. Ele diz, lance a semente de manhã, lance a semente de tarde. A ideia é o seguinte, não pare de lançar a sua semente, não guarde as suas sementes para você. Eu fico olhando para o apóstolo Paulo, quando Estevão, Deus, o Espírito Santo chega para Estevão e fala, Estevão, pega a sua sacola, pega as suas sementes, que hoje você vai lançar algumas sementes. E ele vai para a elite política, religiosa da época, e aquele homem prega como nunca. Em um único capítulo, ele começa a pregar de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia diz que os rostos dele brilhavam, tamanha era a glória de Deus na vida dele. E os homens tapavam os ouvidos, não aguentavam a mensagem. E a Bíblia diz que eles começaram a apedrejar. O jovem Saulo estava lá. Ele estava lançando sementes, querido. E ele começa a tomar pedradas e pedradas. E ele estava olhando para o céu assim, com os braços, provavelmente eu fico imaginando, com os braços abertos, olhando para o céu. A Bíblia diz que o céu estava aberto. E ele via Jesus à direita do Pai, parecia esperando por ele, e pedra comendo. E ele tinha aprendido com o mestre, aquele que ele estava vendo, ele diz assim, Pai, não lhes imputes esses pecados. Eles não sabem. Mas essa semente, eu fico imaginando, ele crendo que ele estava cumprindo o papel dele, que aquela semente ia germinar em nome de Jesus. Aqueles homens criam nisso, queridos, no poder da palavra de Deus, daquilo que é a verdade. E a Bíblia diz que ele foi morto, apedrejado. Aquela semente caiu no coração daquele jovem.
Ele sai para perseguir os cristãos, matar, prender, cheio de ódio, de ira no seu coração. Mas no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, ele cai ao chão, ele não enxerga nada, ele entra para Damasco, Jesus fala para ele: por que tu me persegue? Quem és tu, Senhor? E ele entra em Damasco. Deus chama mais um semeador, Ananias. Ele falou assim, um discípulo. Ele diz assim: eis-me aqui. Pega a sua sacola, pega as suas sementes. Vamos lançar a semente. Você vai à casa de Simão, na rua direita. Tem um homem lá chamado Saulo. Saulo perseguia, estava atrás deles para matá-los. E ele está orando. E ele já entendeu que um homem chamado Ananias, com seu nome, vai lá impor as mãos na cabeça dele e ele vai ser curado. Ananias falou: Senhor, sabe mesmo quem é esse cara? Muitas vezes nós ficamos com medo. E o Senhor fala para ele: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido, ou um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele, Ananias, pode ir lá. E Ananias foi, impôs as mãos. A Bíblia diz que as escamas caíram dos seus olhos, abriu a sua visão espiritual. E eu fiquei pensando nesse texto: lhe importa sofrer pelo meu nome. A vida do cristão não é fácil, querido. Sabe por que o cristão sofre muitas vezes? Eu vou te mostrar aqui. O que Paulo tinha na sua sacola antes de conhecer Jesus, antes de suas vistas abrirem, antes das escamas caírem, ele tinha ódio no coração, querido. E aquela semente arrancada e jogada fora. E agora na sacola dele foi colocado amor. Ele tinha tristeza, Deus trouxe alegria ao coração dele. Ele respirava guerra, ele semeava guerra, Deus trouxe paz ao coração dele. O que tem na sua sacola? Ele semeava impaciência, Deus trouxe longanimidade. Ele semeava intolerância, perseguição, Deus trouxe benignidade, misericórdia ao coração dele. Ele respirava maldade, querido, Deus plantou a bondade no coração dele. Ele trazia a infidelidade nas suas sementes, mentia para prender as pessoas, Deus trouxe fidelidade ao coração dele. Ele tinha ira no coração, Deus colocou mansidão no coração dele. E ele era um cara destemperado, e Deus trouxe domínio próprio ao coração dele. Deus pegou os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, colocou na sacola daquele homem. Nós sabemos quem foi Saulo, quem foi Paulo, o homem que mais evangelizou, o nosso missionário de excelência. Escreveu um terço aqui das Escrituras. Mas aquela sacola antiga foi jogada fora aqui. Talvez você fica olhando para o seu passado aí, você fica se imaginando nos seus dias antes de conhecer Jesus. Não fica pensando nisso não, querido, olha para frente. As pessoas estão jogando pedra igual Ananias. Jogava pedra em Ananias, ele está lá. O cristão toma muita pedrada aqui. O pastor toma muita pedrada. O crente toma muita pedrada. Você vai tomar pedrada, mas você está olhando para Jesus. Essas pedradas não, elas podem doer no físico. Ah, mas nós estamos em paz, né? Cabia a Paulo sofrer na carne. Ah, querido, mas no espírito ele estava 100% resolvido. Ele estava em paz com Deus. Que assim seja na minha e na sua vida. Eu não sei o que ainda encontra nas suas sacolas. Joga isso fora. Traga para dentro da sua casa as sementes preciosas das verdades do Evangelho de Deus para a sua vida e para a sua casa. E nós, queridos, nós temos também um alvo. No versículo 4, o texto aí nos diz, se você estiver acompanhando aí, leia comigo no versículo 4, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O texto está falando que aquele que olha para o vento,
Só um minuto. Que aquele que olha para o vento, aquele homem do campo, quem já trabalhou no campo, quem conhece a lida do campo, quem já estudou sobre isso, quando você vai cultivar, de manhã eles olhavam para o tempo. Aí aqui o texto está dizendo, de manhã, ele fala, observa o vento. Ele ficava olhando para o vento. Se vai ventar muito, se não vai ventar hoje. Olhava para as nuvens, vai chover, não vai e não planta. Estático, parado. Ele não está falando que está chovendo. Ele não estava falando que estava ventando a ponto de não poder plantar. O texto aqui está dizendo que muitos estão parados, paralisados, observando o vento, observando as nuvens, não planta, por isso não colhe. Porque quem não planta não colhe. E tem muita gente paralisada, esperando a nuvem passar, esperando o vento passar. Eu fico imaginando essas coisas. A Bíblia nos fala muito de ansiedade também. Eu não vejo falta de semear. Esse texto trabalha muito a questão da ansiedade. São pessoas tão ansiosas que elas não conseguem fazer porque se sentem que não tem condição, a situação não me ajuda e nunca estão prontas. Aí fica em casa pensando o pior, né, e não lança a semente. Nem é por preguiça, né? Não vou me envolver, não concordo com isso, não concordo com aquilo. E as sementes, eu te pergunto, que estão na sua sacola? E as sementes que Deus te confiou? Até quando nós vamos olhar? Nós precisamos de colheita. O texto nos mostra um alvo, querido. Quem planta quer colher. Eu lembro na roça, veio a primeira chuva, os homens já tiravam os arados, cortavam a terra e já plantavam a semente. Agora é com Deus. Se vai vir as chuvas agora para fazer germinar, se vai nascer o sol para fazer germinar, e daí a pouco você vê aqueles brotos saindo assim. Que coisa extraordinária. Você lança uma semente, você não tem noção, e ela te dá dezenas, centenas de frutos. Mas se nós ficarmos olhando para o vento, olhando para a nuvem, nós vamos ficar com a semente na sacola lá. A palavra hoje é: lance todas as suas sementes. Não guarda essas sementes. Quando eu disse para você não olhar para o seu passado, é porque Efésios capítulo 1, Jesus vai dizer que nós fomos gerados nele. Muito antes de você nascer, de você crescer, nós fomos gerados nele, no amor dele, para uma grande obra nessa terra, querido. Aí você olha para o seu passado, das astutas ciladas do inimigo contra a humanidade, contra os homens, esquece disso. Olha para Jesus, quem você é em Jesus. Tome posse daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário pela sua vida. Passa a mão na sua sacola e começa a semear. Semeia o amor lá na sua casa, semeia o carinho, semeia o respeito, semeie na vida dos filhos, na vida dos pais. A Bíblia diz em Efésios 1:4, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Ele nos fez e nos predestinou para ele. Essas sementes não são suas, são dele. Você tem uma responsabilidade nas suas mãos de lançar essas sementes. A figura de um semeador, embora cheio de sementes na mão, nesse iniciozinho aqui, dá ideia que não tinha semeado. Então nós precisamos de coragem, ousadia. Finalizando, queria contar uma pequena história. Não sei se alguém já assistiu o filme Terra Selvagem. Quem já viu aí? Programão para hoje à tarde, hein? Terra Selvagem. Conta a história de 5 jovens. Não vou contar o filme, só vou contar a história de um. Um missionário americano, Jim Elliot. Que rapaz extraordinário, jovem. Ele e sua esposa, né, e muitos outros missionários vão para a selva equatoriana, selva amazônica, e vão pregar para os índios quechuas, vão traduzir a palavra de Deus, e ali se instalam,
ficam por um tempo. E Deus foi trazendo essa mensagem no meu coração, e eu fui vendo esse homem, eu falei assim, ali ele estava caminhando a primeira milha. Porque para aquilo ele foi preparado. Mas ele ficou sabendo, eles ficaram sabendo que ali havia uma tribo de índios chamados os Aucas, índios extremamente agressivos, violentos, que matavam entre si. E ele fica sabendo desses índios. E ele fica sabendo que Deus tem semente no coração daqueles índios. Se prepara, equipe, começa a fazer contato, vai para aquela... Depois se você procurar, você vai achar toda a biografia dele. Ele vai para aquela selva, junto com seus colegas, aterriza um aviãozinho lá numa prainha e começa a trabalhar com aqueles índios. Os índios, lembra que eu falei que eram violentos? Os seus pais mandam carta para ele, para Jim Elliot, falando, né, talvez desses riscos. Alguns contam até que eles pedem para que ele voltasse, que eles iam mandar 100 missionários para lá. E ele não volta, querido. Tem uma carta para o pai dele, agora dá para me ler rapidinho, daí a gente extrapola 5 minutos no final. Ele manda uma carta para o seu pai da seguinte forma: não me surpreende que vocês fossem entristecidos com a notícia da minha ida para a América do Sul. Isso não é nada mais do que aquilo que o Senhor Jesus nos advertiu quando Ele disse aos discípulos que deveriam se tornar tão apaixonados com o reino, em segui-lo de tal forma que todas as outras alianças devem se tornar como nunca tivessem sido feitas. Ele nunca excluiu o laço familiar, ele falou assim para os seus pais. Na opinião dele, né? Deixa eu ver se eu acho. Não se entristeçam então, se os seus filhos parecem abandoná-los, mas em vez disso, alegrem-se de ver a vontade de Deus realizada com alegria. Lembram como o salmista escreveu os filhos? Ele disse que eles eram como uma herança do Senhor, e que todo homem deveria ficar feliz se tivesse a sua aljava cheia deles. E do que é cheia uma aljava senão de flechas? E para que servem as flechas se não forem para serem atiradas? Assim como os braços fortes da oração, puxa-se a corda do arco para trás, lança as flechas, todas elas, direto no exército do inimigo. Essa é a mensagem que ele mandou para o pai dele. Eu fico pensando que orgulho desse pai. E ele falou assim: consagre seus filhos para levarem a mensagem gloriosa. Dê tuas riquezas para acelerá-los em caminhos. Derrama a tua alma por eles em oração vitoriosa. E tudo que gastastes, Jesus te retribuirá. Essas foram algumas mensagens desse jovem. E duas últimas frases. Ele disse assim: quando chegar a hora de morrer, certifique-se de tudo que você tem a fazer é morrer. Não busque uma vida longa, mas uma completa, como a sua, Senhor Jesus. Essas são mensagens desse jovem. E nós sabemos que eles foram assassinados lá nessa aldeia. Todos 5 morreram, flechados com lança. Os 5 assassinados, ele tinha 29 anos, 1956. E esses jovens, as esposas, não entenderam. E não entenderam assim, entenderam que era um projeto de Deus. Elas se fortalecem e dedicam suas vidas a esses índios cruéis, chamados Aucas. E quando você começa a ler a biografia, você vai ver que esses índios se convertem, queridos, através da pregação, da semente lançada. Agora dá para falar, explicar rapidinho mais cedo. Contaram que no dia que eles estavam flechando aqueles caras, todos eles estavam armados. Eles não dispararam um tiro naqueles índios. Eles morreram, mas eles demonstraram o amor de Deus, de Jesus por eles. E os índios ficaram impactados. O relato conta que eles começaram a ver uma música rodando no meio da floresta, umas luzes piscando, e eles ficaram impactados. Quando as mulheres vieram pregar a mensagem, a semente já havia sido plantada no coração deles. Tipo Estevão, aqueles homens morrendo, e aquele movimento no céu, esperando eles. Oh glória,
tomando flechada, pedrada, queridos. Não tire os olhos de Jesus, não. Olhe para Jesus. Deus está fazendo a obra dele. Cada pedrada que você toma é Deus fazendo a obra dele. Você não sabe, né? Essas pedradas que você está tomando, as pessoas que estão te lançando pedras, não sei. Deus tem propósito também na vida delas. Então essa história é maravilhosa. Se você quiser. E esse filme conta um pouco dessa história, né? E tem outro texto que diz assim: consuma minha vida, Senhor. Eu não quero uma vida longa, mas sim cheia de Ti, Senhor Jesus. Satura-me com óleo do Teu Espírito. Que homem era esse? Que jovem era esse? E para encerrar a conversa, anos depois, o índio que matou seu pai, agora já era um avô, e também era um pastor. E esse índio é quem batiza um dos filhos daqueles 5 que morreram flechados ali, no mesmo rio, onde eles morreram flechados. Agora o pastor que os matou estava batizando um dos filhos dele naquelas águas. Você vê como é que a obra de Deus é extraordinária, querido? Lance as suas sementes. E no dia que você lançar a última semente, que seja como o apóstolo Paulo: completei a carreira, guardei a fé. Você vai dizer: eu completei a carreira, eu guardei a minha fé. Já estou pronto para receber a coroa da minha vitória, né? Que assim seja na minha e na sua vida, amém? Prepare seu coração, em nome de Jesus. Que Deus possa a cada dia te dar sabedoria, discernimento, para lançar as sementes dEle, onde Ele quiser, amém?